O Jung, ele trouxe um verdadeiro mapa da alma, né? Tem um livro que chama Mapa da Alma, que, que traz um jeito de entender o Jung, porque não é simples entender o Jung, né? É uma jornada da vida para toda a vida. Mas é isso que a gente vai fazendo em nós, né? Entender a nós mesmos, compreender a nós mesmos. É uma jornada. E aí é que entra essa mente ou essa percepção cognitiva como esse lugar que mergulha em nós e volta. Mergulha no que é inconsciente, mergulha no que é subjetivo, mergulha no que é não concreto, mergulha na nossa história. Porque a gente não consegue lembrar, olha, o que eu estava fazendo quando eu estava com 1 ano, 2 meses e 7 dias. Mas já tinha um monte de vida e informação em você. Você não consegue lembrar quando você estava com 5 anos, 7 meses e 2 dias. Porém, várias coisas aconteceram desde do teu período intrauterino, nascimento e, enfim, primeira infância, adolescência e por aí vai. Ou seja, essa mente consciente, ela não alcança todos esses lugares. Esses lugares em nós foram vivenciados principalmente pela nossa memória corporal, muscular, sentida, né? Pelas nossas emoções, pela nossa fisiologia, né? Muitas informações que a gente carrega em nós está nesse arquivo procedural, corporal, e não apenas no que a gente sabe pensando. Então, realmente é uma conversa e uma relação que a gente estabelece para a gente se compreender mais, né? E sair de alguns scripts ou de algumas tendências programadas que às vezes nos impedem de levar a potência que a gente carrega para a expressão que a gente quer colocar no mundo, né? Então, o sujeito, ele transcende o eu. Aquele que eu sou antes de me perceber como eu, como indivíduo, porque a gente começa a se perceber como eu só depois dos 2 anos. Já aconteceu um montão de coisas antes, né? Já tem um montão de vivência que vão ser o arcabouço, que vão ser o suporte para a formação do que depois a gente vai chamar de personalidade. Então, muito dessa vivência, muita dessa história que mora em nós, ela é a base do que mais tarde a gente vai chamar de personalidade. Antes da gente ter uma memória declarativa, consciente, racional, analítica, então como é que essa mente consciente pode conhecer essa história que vem antes dela? Através do mesmo jeito que a gente conhece qualquer coisa na vida, nos relacionando com aquilo, mergulhando naquilo, aprendendo. Quando a gente vai aprender uma coisa, a gente mais ouve ou a gente mais fala? A gente mais ouve. Se você está num curso, você fica lá ouvindo o professor falar. Você lê livros que te contam histórias. Sejam histórias de maneira técnica, de procedimentos, ou sejam histórias mesmo, né? As histórias nos ensinam muito. Então, quando você está aprendendo, você está recebendo informação. Você não está dizendo para o seu professor o que você sabe. Lógico que existe uma troca, mas você recebe muita informação. Então, quando a gente quer conhecer algo, quando a gente quer aprender sobre algo, a gente assume a atitude de receber, abrir os ouvidos, abrir os canais de percepção para a gente absorver aquela informação e então poder compreendê-la. Quando a gente precisa compreender sobre nós, principalmente sobre aqueles vários eus e vivências e histórias que moram em nós, quando esse eu ainda não existia, né, nosso eu que apareceu depois dos 2 anos, a gente precisa se abrir para ouvir, se abrir para saber, se abrir para aprender do mesmo jeito que a gente se abre para aprender qualquer coisa. E aí as histórias vão chegar para nós. E através dessa relação, desse encontro, dessa alquimia, coisas acontecem e geram novos aprendizados, novas posturas, novos olhares, novas percepções, né? Novas formas de atuar, do mesmo jeito que a gente muda e que a gente gera novas estratégias quando a gente aprende algo novo.
né? Quando a gente aprende numa escola, num curso, numa formação acadêmica, seja o que for, você recebe uma informação, você alquimiza aquela informação, você incorpora aquela informação e então você gera uma nova rota para você. A mesma coisa se dá quando a gente se abre para ouvir a nossa própria história. A história que a gente carrega no nosso corpo, que a gente carrega na nossa respiração, que a gente carrega nas nossas sensações, que a gente carrega na nossa emoção, porque tudo isso já existia desde o início. Então a nossa pele, né, a nossa musculatura está com a gente desde que a gente é bebê na barriga da mãe. A nossa mente pensante, não. Então, a nossa mente pensante, danadinha, que acha que sabe tudo, precisa se abrir para aprender sobre a nossa própria história. É uma rota diferente que a gente está propondo, não é mesmo? Porque a gente quer entrar em contato com uma emoção para dizer para ela como ela tem que ser. Para falar para ela, ó, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E a nossa emoção dá uma banana pra gente, ela não segue. Nem as nossas sensações, nem os nossos comportamentos recorrentes, nada. Agora, quando a gente desenvolve uma relação, quando a gente aprende a fazer contato, quando a gente aprende a estabelecer essas conversas de aprendizado. E o que eu digo de conversas de aprendizado? Quando eu aprendo a ouvir a partir do que vem daqui, do que vem de tudo aqui, e não só daqui, um mundo se abre, um portal alquímico se abre.